Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um acompanhamento dos estudos de domingo, hoje, 27/4/2026, né? Eu sou o J. Alex, José Alex aí, do canal B3 para Todos, voltando aí a fazer operações de swing trade. Com isso, vou voltar a fazer os vídeos aí de acompanhamento dos andamentos, né? De acompanhamento dos trades, né? De curto prazo, swing trade são operações de curto prazo, 2, 3 semanas, eu reservei. Fazia um ano e pouco, já quase 2 anos que eu não faço operações de swing trade, né? E agora estou voltando, colocando capital. Vou colocar um pouquinho, uns 20 a 30 mil reais, e depois eu vou aumentando aí de acordo com as operações, tá bom? São operações de curto prazo, né? De swing trade. A gente faz o estudo do domingo, por isso que a gente fala lá de estudo do domingo. A gente estuda no domingo as ações que tem para a semana, e se elas acontecerem de entrada durante a semana, a gente faz a operação, coloca os stop e as saídas, né? Tanto de perda como de ganho, e deixa o mercado levar depois que você entra na operação, tá? É tudo feito com cinco estratégias. Cinco estratégias. Rompimento de consolidação, que é a mesma coisa, rompimento de topo, né? Pode ser rompimento de topo, rompimento de fundo ou uma consolidação. Ó. Aí dividimos aí em duas, né? Eu falo cinco, aí no caso ficaria seis. Mas vamos colocar rompimento de topo, rompimento de fundo e rompimento de consolidação. Isso aqui, na verdade, é uma estratégia só, né? Quase parecida as duas, tá? Correção das médias móveis. Correção das médias móveis. Segunda, rompimento de linha de tendência. A terceira, reversão de tendência. A quarta e a quinta, fura-fila, né? Aí, se você incluir aí trocar rompimento de fundo, rompimento de topo e pela estratégia de consolidação, né? Rompimento de consolidação, muda aí um pouquinho aí para 6, né? Mas vamos considerar 5. Rompimento de topo e consolidação é a mesma, dá para se incluir no mesmo patamar, tá bom? Essas são as estratégias, tem um fluxograma que a gente usa passo a passo para seguir essa estratégia, né? Qualquer uma delas tem a sua. Eu vou até abrir um aqui, vou mostrar para depois vocês. Deixa eu ver, é uma estratégia de rompimento, aí vai. É tipo uma receita de bolo, né? Você vai passando nela e vai ticando o que tiver ali acontecendo no gráfico, e da entrada você vai entrar naquela operação, tá bom? Mas aqui eu já resumo tudo, já deixo já as possíveis probabilidades de entrada dos papéis, né? Eu fiz isso tudo agora domingo, dia 26/4, né? Hoje é dia 27 às 18h22, o mercado já fechou, tá? Eu vou aqui passar aqui o acompanhamento de tudo. Lembrando só que o meu maior foco não é esse, né? Meu maior foco são as operações de longo prazo, né? Que eu sigo os rankings, né? Tem operações de longo prazo com estratégia, né, de alocação de carteira, uma alocação de carteira e junto com os rankings, né, quantitativos, né, já se provaram que ao longo do tempo são bem competitivos em relação aos índices, né, eles sempre geram mais lucro do que os índices, né, o Ibovespa, por exemplo, o Ibovespa gera 10%, aí a estratégia de ranking, valor profundo, né, valor inverte, ela vai gerar mais do que esse valor aí durante o tempo, né? Esse tempo que eu falo aí é acima de 5 anos, 10 anos, né? 5, 10, 5 só para começar, né? O máximo, melhor mesmo é sempre acima de 10 anos, tá bom? Essa métrica aí para fazer essa comparação de porcentagens, tá bom? Pois bem, é isso que eu uso para longo prazo, tá? Empresas que pagam dividendos, é o ranking do IDIV, que eu pego o índice IDIV e faço o ranking. Fundos imobiliários voltados para renda também são os fundos do índice IFIX, eu pego ele, classifico sempre para comprar os mais baratos. Quando fazemos esses rankings, a gente faz para comprar os mais descontados, né? Quanto mais descontado você compra um produto, uma ação, um ativo, o rendimento na frente será maior, né? Tanto o rendimento se as cotas dele se valorizarem, quanto o dividend cost, né? Que é o dividendo que você ganha em relação ao teu patrimônio, né? Você comprou a ação hoje por 5 e amanhã ela está 10 e ela paga R$ 1. Para quem está comprando ela 10 está ganhando 10%, mas você que comprou a 5 está ganhando 20% de dividendos, não 10%. Esse é uma pegadinha que tem benéfica aí para quem compra ações descontadas, né? Com valor descontado, a gente fala isso aí, isso é o que proporciona esses rankings, né? De forma clara, sem
viés emocional, né? Só com dados matemáticos, você pega lá, vai fazer e vai comprar ali. Eu sempre me concentro nas 20 mais descontadas, né? Nas 20 primeiras descontadas, tá bom? Mas aqui agora é para acompanhamento de estudo do estudo domingo. Tem passar aqui para os disclaimer para a tela do computador para mostrar para vocês aí o andamento aí dos estudos desse domingo, 26/4/2026, tá bom? Lembrando sempre, né, que esse conteúdo tem um caráter 100% educativo, não envolve recomendação de compra ou venda de ativos. Retornos passados não são garantidos de retorno futuro e todo investimento envolve risco e pode causar perdas ao investidor, tá bom? Já deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe para o canal crescer e disseminar informação sobre investimento. Falta de qualidade, né? Que o que eu falo aqui, eu não posso fazer recomendações, mas o que eu falo aqui eu faço na minha carteira pessoal mesmo. Tudo que eu faço aqui eu faço na minha carteira pessoal. Não tem, não tenho, não tenho viés para nenhum investimento, tá? Não ganho comissões de nenhum investimento aqui que eu faço aqui, que eu falo aqui tanto de ativo como de ETFs, essas coisas, tá bom? Pois bem, vamos lá. Vou passar para a tela do computador. Eu acho que o meu site, fiz um sitezinho para ver do computador, para ver os meus índices, né, meus rankings, só que eu acho que a API não está funcionando porque eles diminuíram a quantidade de acesso, tá? Aí não tem os preços, ó. Esse aqui é o exemplo do meu ranking, né? Aqui é do ranking do IDIV, né? Que eu vou comprar ações com as mais descontadas que gere bons dividendos, né? Eu pego o ranking do IDIV e classifico as empresas das mais descontadas. Só que ele não está funcionando no momento, porque está sem o preço atual das ações, para eu saber se compro ou não esse papel, né? Por exemplo, só o Petrobras que é gratuito, que está aparecendo aqui. Por que isso? Porque essa API que eu uso para pegar essa cotação, eles reduziram aí no plano grátis, né? O tanto de acesso. Só tem 1.000 agora por mês, né? Só tem 1.000 chamadas, né? Cada empresa, cada vez que ele entra lá e chama, o preço é uma chamada, né? Eu agora só tenho só 1.000. Antigamente tinha 5.000 grátis, aí eu usava o mês inteiro, não tinha problema, né? Agora só tem 1.000, tá dando esse probleminha, mas quando virar o mês aí vou ter que pagar aí, eu acho que tá R$ 50 por mês, eu vou ter que pagar para ter umas 150 mil requisições, aí não vai ter problema mais de ficar sem essa cotação aqui, mas é uma API muito boa, eu vou continuar usando ela, vou ter que pagar, né? Senão não tem como, tá bom? Aí tem vários rankings aqui, né? Eu tenho uns 4 rankings, né? Eu faço o ranking do IDIV, tem aqui no meu site é gratuito. Quem entrar aqui no site, está em versão teste ainda. Daqui uns dias eu já fiz tá na versão teste aqui, né? Eu já fiz também como é que chama, meu Deus do céu? Eu já comprei também um domínio, né? Já registrei um domínio, tá? Aí depois tem que mudar ainda, não mudei ainda, tem que registrar, tem que pagar lá o outro também para registrar primeiro. Mas já está registrado o domínio aí, é b3paratodos.com.br, né? Mas não está ainda habilitado, tá? Mas eu vou habilitar. Do IFIX é a mesma coisa, eu pego o índice IFIX e faço a mesma coisa com foco aqui em rendimento de cotas e na rendimento mensais aí dos fundos imobiliários, né? E lógico que tem alguns fundos, esses azuis são os fundos que eu compro há mais tempo, uns fundos de mais qualidade, tá? Mesma coisa que no Valor Invest que eu falo do ranking do VP, é com foco na valorização do capital, né? Que você comprar por 10, vender por 20, 30. Essa é tanto para o mercado nacional como para o americano também, né? Lá no americano eu compro mais ETF também, tá? Eu compro mais os ETFs aqui em azul, só que também eu deixo aqui à disposição para quem quiser o ranking das empresas aí mais descontadas lá nos Estados Unidos, né? Lá eu faço todos esses rankings baseado nesse livrinho aqui, ó, esse pequeno livro aqui, a fórmula mágica de Joel Graham, bater o mercado de ações, né? Para bater o mercado de ações. É nesse livrinho aqui que eu faço esses ranks aqui, tá? E vou seguindo aí desde 2019, né? Vou te falar, é interessante, é uma estratégia que já deu provas de ser atemporal e serve em qualquer tipo de mercado, né? Tanto de alta como de baixa, tá bom? Aí tem os ranks aí, esses ranks aqui são de graça, que são de criptomoedas.
Vai ter uma atualização aqui na criptomoeda, né? Que entrou mais um aqui que paga dividendos mensais. Esses dois em verde aqui paga dividendos mensais. Eu tenho ele na minha carteira. E entrou mais um agora. Eu não tenho na minha carteira ainda, mas eu estou pensando em comprar, que ele tem uma correlação. Apesar dele ser de Bitcoin igual o Coin 11, ele tem uma correlação um pouquinho mais diferenciada do que o Coin 11, né? Ele tem um carro, quando você acelera e tem aquele gás que ele anda mais, tem um turbo, né? Ele tem um turbo quando serve para os dois lados, né? Quando o Bitcoin cai, por exemplo, se o Bitcoin cair 10, ele vai cair 15. Se o Bitcoin subir 10, ele vai subir 15. Então, ele tem uma correlação um pouco acelerada, né? Uma aceleração em seus movimentos em relação ao Bitcoin. Se o Bitcoin se valoriza, ele vai se valorizar mais do que o Bitcoin se valorizou. E se ele se desvaloriza, também é a mesma coisa. Ele vai perder mais do que o Bitcoin vai perder, tá? E também vai pagar dividendos mensais. É novo, está começando agora no mercado. Eu ainda não comprei ainda ele, mas próximo mês aí provavelmente entrará na carteira, tá bom? Esses aqui são os meus ranks, né? E lá dos estudos de domingo para operações de curto prazo, eu venho lá no. Esse aqui é o Profit, é um aplicativo Profit que a gente usa, né? Eu vou lá, eu também pego os estudos lá do André Moraes, que eu sigo ele desde 2007, 2008, tá? Nos estudos, né? Nossa querida B3, ela bateu o topo lá em 199 mil. 199.354 pontos, né? E agora está numa correção, né? Ela está corrigindo um pouco, né? Ela fez topo lá em cima, está corrigindo um pouco, normal, né? Ela vai subir aqui, né? Vai subir, corrige, sobe de novo, faz novo topo, corrige, e agora a tendência é o quê? Ela fazer novo topo, né? O ideal é que ela não perca esse patamar aqui, né? Esse patamar aqui de 185 mil, né? Seria uma correção saudável, né? Podendo chegar até aqui a 182 mil, né? Mas 85 mil seria mais, a correção mais sadia seria aqui até esse patamar aqui de 185 mil pontos, né? Porque ficaria bem, vou deixar aqui em um roxo mais forte, seria bem saudável aqui, 86 mil não, 85 mil. Aqui 85 mil seria uma correção saudável, mas nada impede ela vir bater aqui nessa de baixo aqui, nessa média móvel aqui de 72 períodos aqui do gráfico diário, tá? Seria por volta aqui de 182.500. Seria uma correção saudável. A bolsa caiu hoje, né? Caiu os ST1, juros para cima, bolsa para baixo. Aqui é o juros futuro. O juros futuro deu uma subidinha de mais de 1% hoje. Com juros futuros subindo, a bolsa geralmente cai, né? É a precificação aí no mercado sobre a dívida, né, do Brasil, né? São os juros, né? Os juros que o Brasil vai ter que pagar para manter essa máquina se movimentando. Nos estudos das ações temos VBBR, Vibra Energia, são das distribuidoras aí de gasolina, né, dos postos de gasolina, que antigamente era da Petrobras, né? Temos VBBR 3, né, no gráfico diário, ela fechou hoje com a queda de 1%. O nosso estudo é um rompimento de linha de tendência aqui, né? Rompimento de topo, quer dizer, rompimento de topo, tá? Temos pelo gráfico aqui, temos uma entrada a R$ 34,26, né? Um stop em 32,77, né? Um risco aí de 4,35, saída parcial na linha verde aí 35,75 e saída final lá no 38,73 para esse estudo aí, provável trade aí, se der a oportunidade de a gente realizar essa operação, tá? Lembrando também que as operações de swing trade são feitas após as 11 horas. Significa o quê? Eu só vou fazer, dar minha ordem de compra se esse ponto for 34,26 for rompido só após as 11 horas da manhã, tá? Se ele romper antes das 11 horas, eu não vou fazer essa operação, tá? Vou esperar outra oportunidade. Se ele fizer aqui antes das 11 assim, romper, ficar aqui, eu não vou fazer a operação. Agora, se aí quando ele voltar aqui e depois das 11 fizer de novo, aí eu entro na operação. Mas enquanto, se ela romper antes das 11, eu não vou entrar. VTRU, né?
Vitro Educação, né? Hoje, ela tinha um estudo dela que foi feito ontem, né? Hoje ela fechou aí com mais de 4% de queda, tá? O estudo, os pontos era uma correção das médias móveis, como já tinha um risco um pouco maior, o nosso risco que levamos em conta para as operações é a média de 7%, tá? Aí quando, por exemplo, essa aqui teria 8,39, a gente diminui um pouco a mão. Em vez de pegar 300, a gente pega só 200 ações, assim, diminui um pouquinho a mão, tá? Quando o risco é um pouquinho maior. E é acima de 9%, muito difícil a gente entra em alguma operação acima de 9% de risco, tá? A média de 7 para baixo. Para a gente entrar tranquilo nas operações, o risco aí de perda, tá? Essa aqui a gente podemos esquecer, já tinha um risco mais elevado, a gente vai esquecer, vou até apagar aqui do meu grade e esperar uma nova oportunidade, né? Eu apago ela aqui, já salvo aqui esse workspace aqui para ela não voltar. Copasa, né? Copasa também tem um estudo aí feito no domingo, correção nas médias móveis também, tá? Uma correção nas médias móveis, ela fechou em queda hoje também de 2,29, mas ainda dá para manter esse estudo aí, né? É só ela não cair mais, ela tinha um risco pequeno de 4,60%. Se ela não afundar mais do que amanhã ela tiver um dia positivo, né? Podemos considerar esses pontos aí de 58,92 a entrada, né? Com 56,21 o stop. Um stop de 4,60, mas temos que esperar aí. Se ela voltar, ela cair mais desse patamar, a gente esquece e espera uma nova oportunidade. 61, 63 ali na linha verde é a saída parcial e 6705 a saída final aí para esse estudo aqui em Copasa, tá? Alpa 4, né? Alpargatas também correção nas médias móveis, né? Correção nas médias móveis é a nossa estratégia, né? Acima das médias, a gente vai comprar a ação, né? Ela veio, caiu, né? Fez fundo, voltou, fez topo, fez fundo, fez topo, voltou de novo. Aí ela voltar a subir, a gente entra comprando, tá? Uma correção nas médias móveis aqui. E os pontos são esses, são 19, não, 19 não, né? 12,94 aí o ponto de entrada, lembrando que é sempre depois das 11 que a gente vai entrar nessa operação, né? 12,06 o stop, tá? Um risco aí de 6,80%. Linha verde, saída parcial 13,82 e linha azul, saída final 15,58 aí para esse estudo aqui em Alpa 4. Cash, esse estudo aqui é lá do André Moraes, né? Que eu pego lá dele. Eu sigo o André Moraes há muito tempo. O Cash também tinha um estudo aqui, mas podemos já esquecer, já o risco já era quase 6% e agora com a queda de hoje de mais de 3%, esse risco aí vai mais acima de 8%, a gente vai esperar uma nova oportunidade nessa operação em cash aqui. Então ela voltou, era rompimento de consolidação, né? Eu lembrei agora a estratégia que eu não anotei aqui, mas é rompimento de consolidação, ela tem uma consolidação aqui nesse patamar, né? Esse quadrado, né? Esse quadrado aqui tem uma consolidação nesse quadrado. Rompeu algumas vezes e se ela rompesse de novo aqui, a gente ia tentar pegar essa subida aí, mas não foi. Ela está voltando para dentro da consolidação, tá? E vamos aguardar aí até que horas ela vai mudar. Eu vou até apagar aqui da minha grade, não tem esperar uma nova oportunidade. Eu vou salvar para não voltar. E por último aqui, Goal lá do estudo André Moraes, continua aí dentro das métricas dos estudos, né? Dentro do range do estudo aí de correção das médias móveis também, tá? Ela tem os pontos em 9,75 a entrada, 9,26 o stop de 5,03%, tá? Saída parcial linha verde 10,24 e linha azul saída final em 11,22, né? O ideal é que a gente sempre, eu faço sempre saída parcial que psicologicamente me deixa mais tranquilo, né? No caso aí eu cliente sempre com 2 lotes, né? No mínimo com 2 lotes para fazer saída parcial. 200 ações, o cara faz uma saída parcial ali em 10,24 e a outra lá em cima em 11. Mas isso aí também depende do gerenciamento de risco e do tamanho do patrimônio da pessoa, né? Que
eu tenho uma tabelinha que eu calculo lá, cada operação que eu faço do meu dinheiro destinado ao swing trade, 10% no máximo aí em cada operação. No caso do meu dinheiro total de swing trade, eu só vou poder ter 10 operações em aberto, né? 10 operações abertas que não tenha dado nem stop e nem saída parcial, né? Você pode até ter mais operações abertas se, por exemplo, 2, 3, 4 já andou, já deu saída parcial, aí você pode comprar outro papel, outro estudo ali, tá? Enquanto aquele está se desenvolvendo ali, já deu saída parcial, tu já colocou o stop ali no 0 a 0, não perca mais dinheiro com ele, já o break-even ele já está feito, você não perde mais dinheiro na operação, aí você pode entrar em outra, tá? Enquanto essa operação não estiver protegida, nunca vou passar de 10 operações em aberto ao mesmo tempo, tá? Porque é 10% limite em cada operação. Se eu tenho 100 mil, vou ter 10 mil em cada operação. E não vai passar disso, tá? Não vou ter 20 operações, 30 operações. Eu vou ter só 10 operações em aberto, no máximo, se nenhum tiver andado. E se deu para perceber aqui, né? Toda vez que um estudo chega na saída parcial, ele elimina o risco total da operação, né? Porque a mesma distância da entrada para a saída parcial é a mesma distância que eu tenho para o stop, né? Se eu saio com a metade da minha posição aqui, eu ganhei X. Aí se eu for estopado na outra metade, no mesmo ponto que eu deixar meu stop, eu vou perder também X, vai empatar 0 a 0. Mas geralmente o André não faz isso, né? O André Moraes não faz isso, mas eu faço. Toda vez que eu consigo realizar uma saída parcial, eu ajusto o meu stop. Nem que seja para um pouquinho perto da entrada ou abaixo, ou se o gráfico deixar também acima, mas eu sempre ajeito, nunca deixo no stop original. Sempre dou uma ajustada aí no stop da outra metade da posição, tá bom? Porque se voltar, eu ganho uma querelinha ali. Aí as operações que dão saída parciais, eu sempre vou sair ganhando um pouquinho, tá? Os meus estudos agora, né? Vou lá para o meu. Eu também faço. Graficamente aqui eu pego dos meus estudos aqui, ó. Eu tenho Bemob Tech, né? Tá lá em cima, rompimento de topo, rompimento de topo, essa daqui, né? Ela subiu bastante. Tá querendo romper o topo, ela dá uma corrigida. Ela hoje caiu 0,53, né? Os pontos continuam o mesmo aqui para o estudo. 27,97 seria uma entrada, né? 26,18 o stop, fechou praticamente em cima do stop de hoje, né? Um risco de 6,40, 29 na linha verde, 76 com 76 a saída parcial e 33 com 34 na linha azul, a saída final aí para Bemob, tá bom? Mais um aqui, a Cirela. A Cirela hoje caiu bem, caiu 5,79. Deve ter rompido nosso estudo aí. Cirela rompeu nosso estudo, a gente vai esquecer ela um pouquinho e esperar uma próxima oportunidade. Vou até apagar aqui da minha grade, né? Grendene. Grendene continua ali no range do estudo, ela fechou em cima do nosso stop. Podemos considerar, se ela voltar amanhã, a dar novos passos para cima, né? Temos uma entrada em 4,86, correção nas médias móveis é a estratégia, com 4,86 a entrada, 4,46 o stop de 8,23, a gente diminui um pouquinho da mão, tá? 5,23, 26 é a saída parcial na linha verde, 5,06 a saída final aqui na linha azul, tá? Essa é o Grendene aí, o estudo de Grendene. Moura do Dex também, vamos deixar ela para uma nova oportunidade. Já tinha um stop aí de 8%, né? E ela perdeu 7,31 hoje. Com isso, ela esperaremos uma outra oportunidade de operação nesta empresa. Vou até apagar aqui também. E pequenas empresas, grande negócio. A última aqui também, correção nas médias móveis, ela se segurou hoje neste patamar do estudo, tá? Temos correção nas médias móveis para pequenas farmácias, né? Pague menos, né? Pague menos aqui. Pague menos aqui a farmácia, 6,08 é a entrada, tá? 5,59 é o stop de 0,8, 0,6, a gente diminui um pouquinho da mão para conseguir entrar nessa operação. 6,57 seria a saída parcial na linha verde, 7,55 a saída final na linha azul. A minha tabela, quando eu lanço, a tabelinha do Excel que eu tenho aqui, quando eu lanço a entrada
e o stop, ela já vai calcular automaticamente essa diminuição de mão, tá? Ela não, ela dá o limite só de 10%, quando o stop passa acima de 7%, ela diminui automaticamente ali o tamanho do risco que eu tenho que correr naquela operação. Ela faz automaticamente. Deixa eu ver se eu abro aqui ela, acho que eu tenho ela, tá no, eu tenho ela lá no, eu acho que eu tenho ela lá no, é no Google, né, eu acho. Acompanhamento dos estudos, acompanhamento dos estudos. Não, não é essa aqui. Essa aqui é a tabelinha que eu faço para mandar para vocês. Ai, cara, onde que é? Eu tenho esse controle. Aqui, operações de swing trade controle, né? Essa tabelinha aqui, quando eu lanço aqui, ela me dá exatamente o que eu vou fazer, né? Eu tenho que colocar aí a ETFs, porque o ETFs é uma, né? Se tiver algum ETF, algum FII que você vai fazer, aí o lote padrão do ETF Fundo Imobiliário de BDRs é 1. Aí por isso que tem ETF aí, vai calcular de 1 em 1. E ações, ele vai calcular de 100 em 100, né? 100 em 100. Quando eu coloco aqui o preço de entrada e o preço de saída, ela já me dá automaticamente o tamanho, diminui o stop, é 608,559, né? 608 e 5,59. 608, 5,59. É porque eu não tenho dinheiro, eu vou ter que colocar dinheiro aqui, ó, de acordo com o capital, né? Eu vou ter que colocar capital aqui. Onde que é que eu coloco o capital? Vou ter que entrar com o capital que eu tinha parado, né? Aqui é onde é que eu faço os estudos de acompanhamento, desempenho, né? Eu tenho que colocar dinheiro. Tá, vou colocar dinheiro. Depois eu mostro para vocês outro dia, porque agora eu não tenho dinheiro aqui, porque eu tenho que transferir dinheiro ainda, tenho que, inclusive, atualizar a tabela para poder usar essa tabelinha, né? Que ele vai calcular de acordo com o teu patrimônio. Se o teu patrimônio é 10 mil, vai colocar em cima de 10 mil. Se for 20 mil, é 20 mil. De 100 mil, de 100 mil, assim por diante, tá bom? Pois bem, é isso que eu por hoje. Primeiro acompanhamento aí, voltando aos estudos. Espero que vocês gostem aí dos acompanhamentos de estudos do domingo, tá? São operações de curto prazo, mas eu falo também nessas apresentações também do longo prazo, né? Que é o meu foco principal aí, gerar renda aí no longo prazo, tá bom? Uma boa noite a todos, felicidade, saúde e até amanhã, se Deus quiser.